Esse é o J. Brau. Cara, tá muito legal esse papo. O povo tá interagindo bastante aqui no YouTube. O Marco Felipe. O Marco Felipe é um cara muito inteligente. Ele faz umas perguntas aqui. Deixa eu até achar ele aqui, que o povo tá correndo as mensagens aqui. O povo gosta desse assunto mesmo. Depois eu já vou achar as perguntas dele aqui e vou passar. Tem uma pergunta aqui. Seriam os Vai lá. alienígenas? Você comentou um pouquinho atrás ali sobre as pirâmides e tal, mas seriam os alienígenas responsáveis pelos monumentos antigos, as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca lá, eles são os responsáveis por isso? É bem provável que sim. É bem provável que sim. Alguns tentam descaracterizar isso. Mas a inteligência e a grandiosidade de muitas construções antigas, a tecnologia humana hoje não consegue explicar. Não tem como. Então, eu entendo que só se explica pelo fato de que lá atrás a inteligência, o cérebro, tanto humano, era utilizado uma quantidade, um percentual muito alto do QI. E até mesmo no relato do Gênesis tem uma passagem que cita bem assim: e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas e formosas, tomaram para si mulheres, a que eles escolheram. E os filhos dessas mulheres, com esses seres alienígenas, se tornaram os gigantes que existiram no passado, que eram homens valorosos e fruto de uma aberração sexual entre seres humanos e seres extraterrestres. Isso está relatado no livro do Gênesis. Então é uma informação que muitas pessoas ainda não pararam para fazer uma sintonia em relação a isso, mas outros já estão fazendo, já estão ligando. Até um programa que eu sempre assisti bastante, que é o Alienígenas do Passado. Eles sempre terminaram o programa com uma interrogação e eu sempre fui atrás da resposta nessa interrogação. Então, realmente nós convivemos com os seres alienígenas sem perceber. Eles são invisíveis. Nós não temos como avistar. Eles são invisíveis. Sério? Sim. Se eles quiserem se materializar personificando um ser humano, eles conseguem fazer isso também. Tá, você falou de livro de Gênesis, você já confirmou para nós que você acredita nos extraterrestres, que realmente existe, né? E você acredita em Deus? Que existe Deus? Existiu Jesus Cristo? Também acredita? Sim, exatamente. E você acha que Jesus Cristo ou Deus tem alguma coisa a ver com os extraterrestres? Ele na realidade já existe antes da existência do ser humano e antes da existência do planeta. Então ele é um ser totalmente especial, totalmente diferente daquilo que a gente imagina hoje, como as igrejas apresentam. É um ser muito grande, muito grande, magnífico mesmo, mas ele é filho do Criador do universo. Mas aí algumas pessoas perguntam, mas como é que é esse Criador do universo? Imagine um ser com a capacidade de criar um universo. E a gente sabe hoje que não existe um universo, existem vários universos. E esses universos que existem têm a mesma origem. Antes da gente conhecer o mundo religioso como a gente conhece hoje, com um único Deus, existiam vários deuses no passado. Os egípcios tinham o deus deles, os amorreus tinham os deus deles, os vários povos da antiguidade sempre tiveram o seu deus. No período da Grécia, tentou eliminar todo aquele panteão. Zeus era um deus, aí Zeus mandava o Hermes trazer as informações, que daí uma sacerdotisa interpretava as informações que o Hermes trazia, direto de Zeus. Aí depois eles tiraram isso tudo. Então, não, agora vai ter um Deus só. Mas era Zeus, para ficar o único Deus existente no planeta Terra. Mas todos eles, por exemplo, os Amonitas, os Macabeus tinham vários povos da Mesopotâmia, dos povos antigos, que todos eles tinham seus deuses. Esse Deus que nós temos hoje, que a gente acredita na existência de um único, existe um único que é o verdadeiro. Existem vários que são falsos. Tem. Meu Deus, cara. Tem. Você vai acabar comigo hoje. Tem, exatamente. Tudo que a gente acredita vai ter que desacreditar agora. Na realidade, é assim, eu um dia acreditei numa certa situação de existência de Deus, de existência de anjos, de existência de Cristo. Por exemplo, já ouviu falar no livro de Enoque? Não ouvi. O livro de Enoque. Bileco já, eu não. O livro de Enoque é um livro apócrifo, mas é um livro que era um best-seller antes da chegada de Cristo. Todo o povo daquele tempo conhecia muito bem esse livro. Então toda a história sacerdotal que ocorreu na vinda de
Cristo, quando ele veio para cá, tem muita intervenção de seres alienígenas ali. Só que eles são invisíveis. É um assunto assim bem profundo, ele é bem delicado, mas é real. Então, por exemplo, o Cristo veio a esse mundo. Qual o objetivo dele vir a esse mundo? Ele veio para cumprir aquilo que foi falado sobre ele pelos profetas há 600, 500, 400 anos antes dele vir. Então ele veio, cumpriu tudo que estava escrito, se transformou num ser humano, mas ao mesmo tempo ele já existia antes da existência do planeta. Então ele não é terreno também. Se fez terreno, mas ele também é de fora. Então é uma exploração diferente, alguns falam sobre isso, mas talvez não com tanta profundidade em cima do tema. Você acredita que o homem foi à Lua? Sim, acredito que sim. E você acha que você sabe que o Elon Musk está tentando invadir Marte, né? Sim. Você acha que ele vai encontrar algum ET lá? Não existe vida no sistema solar. Tá, se eu quisesse achar um ET fora do nosso planeta Terra, onde eu deveria ir para procurar ele? Na realidade eles estão aqui, né? Ah, tá, eles saíram dos lugares deles, Não. estão 100% aqui. Eles estão 100% no planeta Terra. Eles não têm como voltar. Não existe outro planeta, então, mais com vida? Não, teve uma teoria do planeta Nibiru, não sei se já ouviu falar nesse planeta. Não. Então, a teoria do planeta Nibiru também surgiu com o H.G. Wells, quando ele escreve... na verdade foi com o Zachary Sitchin, que é um arqueólogo. Ele escreveu um livro falando sobre a teoria dos Anunnakis, né, que são seres alienígenas. O pessoal que explora bastante esse assunto fala nos Anunnakis, fala nos Arcontes e fala nos Nephilims, né? São 3 nomes para identificar os seres alienígenas, mas esses nomes eles foram feitos associações. Não existe assim uma definição clara de onde aparecem esses nomes. Mas os Nephilims, provavelmente eles apareçam do nome Néfela, que Néfela significava nuvens. É a definição para nuvens no hebraico. Entendi. Mas se esses ETs estão entre a gente, você falou que eles não voltam de onde eles vieram. Eu não sei de onde que veio, né? E são invisíveis. E são invisíveis. Quando eles querem. Então, teoricamente, o OVNI, que é o que supostamente é o que transporta eles, não existe. Porque se eles não conseguem voltar, então não... É verdade, eles perderam o meio de transporte deles. Chama o Uber. Eles perderam o Uber deles. Na verdade, tem um documento antigo que é a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh fala sobre uma viagem interplanetária. Personagem que viaja sobre as estrelas. Ele vai narrando: olha, eu olhei para a Terra e vi que a Terra era como se fosse um aglomerado. Ele vai subindo e vai fazendo a narração de como ele vê a Terra. Ele subiu em alguma coisa. Deveria ser uma espaçonave, alguma coisa nessa forma. Também existem escritos hindus que falam em vimanas, que são espaçonaves que voam. O Ezequiel, que é um profeta do Antigo Testamento, fala que ele viu um objeto também que era como roda dentro de roda e também voava, sabe? Então existem muitas citações de objetos diferentes, são objetos voadores diferentes, então, não são utilizada a linguagem OVNIs, que, por exemplo, você procura descobrir quem foi que fez as pirâmides, como eles construíram as pirâmides. As pirâmides é coisa de louco, né, cara? Como eles fizeram. Só que você vai procurar na literatura, você não vai encontrar na literatura alguma coisa falando 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a palavra pirâmide. Você vai encontrar uma outra coisa, como era utilizado. Então tem algum relato que fala sobre casa elevada, construção de casa elevada. O que era essa casa elevada? É algo a ser pesquisado, tentar entender qual era a definição que queria dar quando se fala numa casa elevada. Provavelmente as pirâmides, então. É uma teoria. Uma teoria. Pode ser uma teoria. Mas faz sentido. As pirâmides são altas, né? Sim. Casa elevada. Para aquela época. Então tem coisas assim que você, como investigador, você tem que ir buscando palavras diferentes. Então, por exemplo, eu não vou procurar no escrito antigo alguma coisa falando sobre extraterrestre. Não vou encontrar nunca seres angelicais que interagiam com o ser humano. Por exemplo, no relato do Novo Testamento, a Maria recebe a visita de um anjo que fala para ela que ela vai ser mãe e diz para ela como que ela vai cuidar do filho. Seria Jesus. É. E esse anjo é um ET.
Esse anjo não é terrestre. Meu Deus. Esse anjo veio, ele veio, olha só como é que é, ele veio diretamente de Deus. Ele veio diretamente do Criador, trazendo uma mensagem que o Criador mandou ele trazer. Aí ele fala para Maria o que ela vai fazer. Olha, você coloque o nome do menino, Emanuel, que traduzido significa a presença de Deus conosco. Quem trouxe isso foi o anjo. O anjo veio de onde? Veio do céu. Veio do céu de onde? De algum planeta, de algum lugar, de algum sistema, de alguma galáxia. De algum lugar ele veio. A coisa ela é muito grande e extensa, mas é pouco analisada e explorada por grande parte dos ufólogos. A maior parte se concentrou na ficção. Tá, mas o anjo, eu invoquei com o anjo, cara. Deixa eu quieto, cara. O anjo, eu falei pra você minha teoria de anjo, né? Que anjo, uma pessoa que viveu na Terra, filho de alguém, faleceu, Deus chamou ele, transformou ele num anjo para ajudar as pessoas aqui na Terra. Você diz que o anjo é um extraterrestre, então veio de fora. Então minha teoria foi por água abaixo. Então. Entendeu? Exatamente da onde vem o anjo? Quem fez ele? Quem fabricou ele? Quem geriu ele? Quem, sei lá, o anjo? Na tua história, quero saber de onde vem o anjo teu, entendeu? Então, eu vou te dar a resposta e vou te fazer uma pergunta. Tá. De onde você tem essa informação que o anjo é isso que você disse? Cara, eu ouço desde criança, dos pais da gente. A gente ouve, né? Sim, isso. é daí isso que eu vem. quis colocar. A gente aprendeu um monte de coisa desde criança e sempre acreditou que é aquilo. Sim. Eu acreditei assim um dia. Eu fui assim, até que chegou um ponto que quando eu fiz a minha faculdade, que eu entendi o que era a minha profissão, que a minha profissão não pode ter um vínculo religioso, a minha profissão não pode ter um partido político, a minha profissão não pode ter um time de futebol, não posso ser um especialista em futebol se eu tenho o meu time. Tenho que olhar tudo de uma forma imparcial. Não posso defender nada de lado nenhum, ou de lado algum. Então, quando eu fui buscar a informação, digo, não, a partir de agora eu quero entender a verdade. Quero saber o que acontece no planeta Terra, o que está certo, o que está errado. Mesmo que eu tenha aprendido tudo errado. E aí eu fui buscando essas informações por meio da literatura. Então, como a maior parte das informações que a gente conhece e sabe vem das escrituras, da Bíblia, como as pessoas falam, que é o livro mais antigo, é o livro que tem informações de 5.000 anos de existência, tem muita informação correta e tem muita informação. Então, dentro desse conteúdo, tem algumas coisas que você aproveita e outras que não. E para fazer uma filtragem de tudo isso, eu tive que entrar a fundo dentro da história, de analisar livro por livro, tentando entender o significado das palavras. Aí, quando você não tem conhecimento do que significa aquela palavra que está montando uma determinada frase, tem que buscar no original, porque com o passar dos anos, as palavras vão mudando o sentido. Por exemplo, você, hoje você, eu posso escrever você com VC, só VC. Mas atrás era Vós Mercê. Eu acho mais legal Vós Mercê, podia voltar esse aí. Era tudo isso, né? Certinho para falar, para me referir a você, era Vós Mercê. Depois foi sendo alterado, foi sofrendo modificação. Até ficar você. Até ficou hoje é VC, mas aí amanhã eu posso chamar você de C. Ó, você vai lá? Você já fez aquilo? Os mineiros já faziam C. Então...